Você está vivendo uma realidade que não é totalmente sua. E talvez nunca tenha notado. Por que você duvida das suas memórias? Porque sente culpa mesmo quando não fez nada de errado? Por que alguém que diz te amar faz você se sentir pequeno, confuso, instável? Existem jogos mentais projetados para quebrar sua percepção, manipular suas emoções e controlar suas decisões sem que você perceba. Fique, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar a forma como você entende sua própria mente. Desenvolvimento fiel ao conteúdo original, estilo narrativo emocional. Este jogo não começa com gritos nem com violência evidente. Começa em silêncio. A outra pessoa repete a mesma história repetidamente, mas com pequenas mudanças. Um detalhe hoje, outro amanhã. No início você nota, mas decide ignorar. Pensa que talvez você se lembre mal, e aí está a armadilha. Aos poucos, sua mente começa a ceder. Você se pergunta se está exagerando, se é sensível demais, se está interpretando mal as coisas. Essa dúvida constante não nasce de você. Ela foi semeada. O objetivo é simples e devastador ao mesmo tempo: fazer você desconfiar da sua própria percepção. Quando você não confia mais na sua memória, passa a depender da versão do outro. E quando você depende, perde o poder. Não porque você seja fraco, mas porque alguém aprendeu a manipular sua realidade por dentro, sem deixar rastros visíveis. Este jogo não busca destruir você imediatamente. Busca algo pior, que você mesmo se apague aos poucos. Continuação fiel ao conteúdo original, tom emocional e narrativo. Este jogo não se baseia no que é dito, mas no que é retirado. Atenção, afeto, palavras. Tudo desaparece sem explicação. Um dia a conexão é intensa, próxima, quase viciante. No dia seguinte, o silêncio. Frio. Distante. Inexplicável. Sua mente entra em estado de alerta. O que eu fiz de errado? Por que tudo mudou tão rápido? Você começa a repassar cada conversa, cada gesto, cada frase. Não porque queira, mas porque precisa de respostas. E essa necessidade é exatamente o que a outra pessoa busca provocar. O silêncio não é casual, mas uma ferramenta. Porque quando alguém retira o que antes te dava, seu cérebro tenta recuperar a qualquer custo. Você se esforça mais, cede mais, adapta-se mais. E sem perceber, você já não age por vontade própria, mas pelo medo de perder. Este jogo não grita, não ameaça, simplesmente desaparece, até que você volte a obedecer emocionalmente. E quando o afeto retorna, mesmo que por um instante, você o sente como um alívio, não como algo normal. E aí, o controle já está completo. Continuação direta, fiel ao conteúdo original e ao tom do roteiro do canal rival. Este jogo começa de forma sutil, quase invisível. A outra pessoa se apresenta como alguém que só quer te ajudar. Alguém que diz te conhecer melhor do que você mesmo. No início, suas palavras soam protetoras, até amáveis. Mas aos poucos, algo muda. Começa a questionar suas decisões, não de maneira direta, mas com frases suaves. Você tem certeza de que isso é o melhor para você? Eu não teria feito isso. Talvez você esteja exagerando. Cada comentário parece pequeno, insignificante, mas juntos eles formam uma rachadura. Com o tempo, você começa a duvidar do seu próprio critério. O que antes você sentia com clareza, agora se torna confuso. Busca na aprovação dela antes de agir. Precisa saber se o que pensa é correto, se o que sente é válido. E sem perceber, sua confiança já não te pertence mais. O objetivo nunca foi te aconselhar. Foi substituir sua voz interior pela dela. Porque quando alguém consegue fazer você duvidar de si mesmo, não precisa mais se impor. Você mesmo começa a se autocontrolar. Este jogo não te quebra de repente. Te desgasta lentamente, até que acreditar em si mesmo pareça um risco. Continuação direta, mantendo o conteúdo e o ritmo emocional do roteiro original.
Este jogo se baseia no silêncio. Não no silêncio casual, mas em um calculado, estratégico. De repente, a pessoa que antes respondia rápido deixa de responder. As mensagens ficam no visualizado. As chamadas não são retornadas. Não há explicações. No início, você pensa que é uma coincidência. Depois, começa a sentir desconforto. Você fez algo de errado? Disse algo incorreto? Sua mente começa a repassar cada conversa, cada palavra, cada gesto. O silêncio se torna castigo. O mais perigoso é que não há confrontação direta. Não há discussão que você possa resolver. Apenas vazio. E esse vazio você preenche com culpa, com ansiedade, com suposições que sempre jogam contra você. Quando finalmente reaparece, age como se nada tivesse acontecido. E nesse momento, você sente alívio. Um alívio tão forte que esquece o dano anterior. Assim, o silêncio se transforma em uma ferramenta de controle. Desaparece para te desestabilizar. Volta para que você agradeça a sua presença. Este jogo ensina à sua mente uma lição perigosa, que a paz depende de outra pessoa. E quando você acredita nisso, já não é mais livre. Continuação direta, sem alterar o conteúdo nem o tom do roteiro original. Este jogo começa com uma sensação estranha. Fazem você se sentir especial, mas apenas de vez em quando. Um dia você é único, imprescindível, insubstituível. No dia seguinte, mal existe. Essa alternância não é acidental, é o núcleo do jogo. Quando te dão atenção, fazem isso de forma intensa. Palavras profundas, gestos que parecem sinceros, momentos que te fazem acreditar que há uma conexão real. Justo quando você começa a confiar, essa atenção é retirada sem aviso prévio. Não há uma razão clara. Não há explicação. Sua mente tenta entender o padrão. O que você fez para perder esse tratamento especial? Como pode recuperá-lo? E sem perceber, você começa a mudar seu comportamento. Você se adapta, se esforça mais, torna-se mais complacente. O verdadeiro controle não está na rejeição, mas na esperança. Porque você sempre se lembra de como eles fizeram você se sentir no início e acredita que, se fizer a coisa certa, isso voltará. Essa expectativa te mantém preso. Com o tempo, você já não busca um relacionamento equilibrado. Busca migalhas de atenção que antes teriam sido normais. E assim, pouco a pouco, o padrão do que você merece vai diminuindo sem que você perceba. Continuação direta, mantendo o conteúdo e o tom do roteiro original. Este jogo não se baseia no que dizem, mas no que fazem você duvidar de si mesmo. No início, tudo parece normal. Conversas comuns, opiniões compartilhadas, memórias que você acredita ter vivido de uma forma clara. Mas aos poucos, algo começa a não encaixar. Dizem que você está exagerando, que se lembra mal, que está interpretando as coisas de maneira errada. Não fazem isso de forma agressiva, mas com calma, até com uma falsa preocupação. É isso que o torna perigoso. Você começa a se questionar. Realmente aconteceu assim? Disseram isso ou você imaginou? Você está sendo sensível demais? Cada dúvida enfraquece sua confiança interna. E quanto mais você duvida de si, mais depende da versão da realidade que a outra pessoa te oferece. Este jogo não busca uma discussão. Busca substituir sua percepção. Porque quando você não confia mais no que pensa, no que sente, no que se lembra, outra pessoa pode pensar por você. O mais inquietante é que de fora tudo parece normal. Ninguém vê o dano. Mas por dentro, sua segurança desmorona lentamente. E quando você se dá conta, já não sabe se o problema está no relacionamento ou em você. Continuação direta, fiel ao conteúdo e ao ritmo do roteiro original. Este último jogo não se manifesta com palavras duras, nem com ações evidentes. Pelo contrário, esconde-se atrás do silêncio, atrás da ausência, atrás desse vazio que surge justamente quando você mais precisa de uma resposta. De repente,
A pessoa deixa de reagir como antes. As mensagens tornam-se escassas. As respostas, frias. As conversas são interrompidas sem explicação. Não há discussão, não há encerramento, não há motivo claro. Apenas distância. E então começa o verdadeiro jogo. Você se pergunta o que fez de errado. Repassa cada palavra, cada gesto, cada decisão. Tenta se corrigir, se adaptar, mudar. Não porque te pedem, mas porque o silêncio pesa mais do que qualquer reproche. Este mecanismo funciona porque ativa o medo mais profundo. O medo de perder o vínculo. E quando esse medo assume o controle, você está disposto a ceder, a calar, a aceitar coisas que antes não aceitaria. O silêncio torna-se castigo. Uma forma de controle invisível. Porque você não precisa gritar para dominar alguém. Basta se retirar e deixá-lo sozinho com seus pensamentos. E o mais perigoso é que muitas pessoas não reconhecem isso como manipulação. Chamam de distância, cansaço, espaço pessoal. Mas quando o silêncio é usado para gerar culpa, insegurança e dependência, deixa de ser neutro. No final, você já não fala por medo de piorar as coisas. Já não pergunta, já não reclama. Você se torna pequeno para não incomodar. E sem perceber, você perdeu sua voz. Depois de percorrer cada um desses jogos mentais, há algo que se torna impossível de ignorar. Nenhum aparece de repente. Não chegam como uma agressão evidente nem como um ataque frontal. Instalam-se aos poucos, quase com cuidado, até que um dia você percebe que já não reage como antes. No início, você duvida de si mesmo. Depois se justifica. Mais tarde se adapta. E quando quer recuperar o controle, descobre que passou tempo demais vivendo de acordo com regras que nunca escolheu conscientemente. Esses jogos funcionam porque exploram emoções humanas básicas, o desejo de ser aceito, o medo da rejeição, a necessidade de validação e o terror de ficar sozinho. Não são sinais de fraqueza, são sinais de que você é humano. Mas reconhecê-los muda tudo. Porque no momento em que você entende como eles operam, deixam de ser invisíveis. Você começa a notar quando uma culpa não te pertence, quando um silêncio não é casual, quando uma dúvida foi semeada de propósito. E, acima de tudo, você começa a recuperar algo essencial: sua capacidade de decidir. Ninguém tem o direito de moldar seu comportamento através do medo, da confusão ou da insegurança. Relacionamentos saudáveis não fazem você se sentir pequeno. Não te obrigam a caminhar com cuidado constante, não te tiram a voz. Se alguma dessas situações lhe pareceu familiar, não é uma condenação. É um sinal. Uma oportunidade para estabelecer limites, para observar com mais clareza e para lembrar que seu valor não depende da aprovação de ninguém. Porque quando você para de jogar um jogo que não escolheu, o controle volta para as suas mãos.